Olá, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aqui no programa Pontuando com o banner Cidadania Sustentável para falar de um tema muito interessante. A gente vai falar de participação. Você vai saber o que é isso. O indivíduo que participa, o indivíduo que está na sociedade participando das coisas que acontecem na sua cidade, no seu país, no seu estado, no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro. Esse indivíduo, ele tem direitos e ele tem deveres. Ao se miscuir com a prática dentro da polis, ele é aquele indivíduo que está participando, adquirindo direitos e, naturalmente, reconhecendo os seus direitos e os direitos do próximo. E nós trouxemos aqui a doutora Paula, que eu vou chamá-la apenas de Paula, que ela é tão novinha, com o rostinho tão novinho, né? E junto com a Paula está aqui quem me aconselhou a trazê-la, que é a Vanessa, muito amiga da Paula. E a Vanessa Bittar, que é minha partner aqui do programa, que está sempre aqui me dando ótimas ideias, e ela me ajuda a me educar nessa altura da vida sobre questões de cidadania, de ambiente e até de outros assuntos que vão estar transparentes aqui durante o programa. Eu, objetivamente, vou evitar certas palavras que a gente fala assim, desavisadamente, porque como os climas aí fora estão muito acirrados, coisas de guerra, coisas de disputas, e a gente vai evitar certas palavras. Mas você, que é o nosso internauta inteligente, você vai entender onde que nós queremos chegar. A gente quer falar de ação participativa, tá? No seio da sociedade, para eleger representações que definitivamente possam nos ajudar. Bom, depois da vinheta, eu vou fazer uma pequena preleção e passar a palavra à Vanessa, e por sua vez ela vai passar para a Paula, ok? Muito bem. A doutora Paula é mulher, advogada, defensora dos direitos sociais e da conquista do espaço pelas mulheres. Uma coisa que fique bem entendida. Conquista do espaço pelas mulheres, por quê? Porque as mulheres são 52% a 54% da população humana, né? Não é possível que no momento da criação 50% da população tenha que ter menos oportunidade de fala e tenha que ser apta por menos recursos. Isso é uma bobagem. Então, a luta hoje da conquista desse espaço, na realidade, é de estabelecer um espaço que eu tenho certeza que é natural, não fosse a mulher, esse ser humano que eu admiro muito. Bom, nós vamos falar, então, de ação participativa do cidadão. Como que funciona essa ação participativa? A doutora Paula vai falar isso didaticamente para nós. Quais são os preparos desejados para a atuação e como o cidadão pode ser mais participativo? E a gente quer voltar muito isso aí, principalmente eu que sou da área de educação, para a área de educação, tanto a informal quanto a formal. Porque cidadania é a capacidade de você ter em si competências que muitas vezes vêm da formalidade da escola, mas que às vezes vêm de outra forma. Nas atividades que a gente tem no dia a dia, teatro, visitas a artesanatos, comércios, conhecimento de economia, coisas que você não aprende necessariamente na escola, mas que aprende na universidade da vida. Isso é importante, e por isso que o poder público e também o privado podem introduzir isso na sociedade para esclarecer as pessoas. Olha bem, quando nós falamos dessa ação participativa, é comum que as pessoas imaginem um espaço externo à sua vida cotidiana e que diz respeito ao Estado, né? Ou então aos próceres, lá, os encarregados das decisões relativas à administração pública. Você já sabe do que nós estamos falando. Essa é, no mínimo, uma visão estreita, pois todos nós, cidadãos, temos o direito e também o dever de participar nesse jogo de participação. A verdadeira participação, que de alguma forma envie decisões que interferem nas relações sociais, supõe-se uma prática pedagógica, educar para a cidadania, não apenas dentro da escola. Educar é um ato que visa não apenas desenvolver nossas habilidades físico-motoras e psicoafetivas, mas, igualmente, convivência social, cidadania e tomada de consciência. A educação para a cidadania significa fazer de cada pessoa um agente de transformação social por meio de uma praxis pedagógica e filosófica,
uma reflexão barra ação dos homens e mulheres sobre o mundo para transformá-lo. É para isso que nós estamos aqui. E é o que nós viemos fazendo, muitas vezes de maneira errada. Uma educação voltada para o exercício dessa cidadania, em seu sentido mais amplo e pleno, em que os cidadãos efetivamente participem das decisões políticas que os afetam, é o intuito da gente falar disso. Uma concepção do cidadão enquanto sujeito político exige, entre aspas, uma revisão profunda em relação tradicional entre educação, cidadania e participação política. Falei uma palavra que não pode falar. Eu vou cortá-la depois. Discussão. Após a derrubada, uma discussão que eu vou fazer aqui, após a derrubada do muro, há 30 anos atrás, 32 anos atrás, em que o mundo era dividido, né? Alguns regimes formais, chamados democráticos, basicamente com eleições livres e razoavelmente seguras, nas diferentes regiões do planeta, nós passamos a encarar a liberalidade da convivência como uma espécie de sistema moto-contínuo que, uma vez instalado nas sociedades, manter-se em movimento, gerando as condições para a sua própria sustentação, sem qualquer tipo de esforço adicional das comunidades. Por quê? Porque nessa divisão do mundo existia uma parte que tinha um sistema de operação e que um outro sistema que eles viviam em conflito, né? Quando um desses ruiu, o outro encampou, né? Mas ele era suficiente, esse sistema ocidental de trocas, de comércio, de participação pública, era exatamente assim que tinha que funcionar? Bom, isso foi sendo aperfeiçoado. Sem que se considere esse arranjo como sendo um arranjo perfeito, inatacável para a governança da sociedade, o fato é que nos últimos anos uma quantidade gigantesca de estudos e proposições críticas apontam os limites desse modelo e convocando os povos a aprofundar suas promessas de igualdade e liberdade para que fossem produzidas em diferentes partes do planeta. E isso não necessariamente aconteceu, porque quando você não tem nenhum conflito com uma coisa que é completamente diferente de você, você estabiliza. E o momento é de você não estabilizar. O mundo, ele é uma mudança só. A palavra mais constante no mundo é mudança. Esta é uma conclusão de Larry J. Diamond, que é um sociólogo norte-americano e um dos principais estudiosos contemporâneos no campo de estudos da democracia. Para ele, o início do século XXI trouxe uma realidade. O autor assinala que, por volta de 2006, o crescimento da democracia e das liberdades no mundo experimentou uma estagnação, por causa dessa estabilidade. Uma vez que, desde essa época, não houve expansão líquida do número de democracias eleitorais, que oscilou entre 114 a 119 nações, nós temos muito mais nações no mundo, cerca de 60% apenas dos países do mundo. Além disso, o autor assinala que as mensurações internacionais mais consolidadas a respeito do grau de liberdade nos países demonstram que houve uma leve deterioração dessas condições em que vivemos, também uma estagnação no processo de ampliação e expansão dos componentes dessas democracias. Em estudo no Journal of Democracy, Robert Stephen Fow e Yasha Monk formularam uma hipótese segundo a qual as raízes da estagnação ou recessão, identificadas pelo Larry Diamond, poderiam estar localizadas alguns anos antes, ao menos nos países que julgavam viver numa estabilidade de liberdade e um alto desempenho. Ao longo das 3 últimas décadas, a confiança, e isso é muito importante, esse é o tópico que eu queria deixar como contribuição da leitura que fiz. Ao longo dessas 3 últimas décadas, a confiança em instituições políticas, como os parlamentos ou os tribunais de justiça, sofreu uma queda abrupta entre as democracias consolidadas na América do Norte, na Europa Ocidental, assim como o comparecimento às urnas. Há muita abstenção. Abstenção é uma forma de você delegar seu direito. E é um desinteresse. Pode ser visto como uma coisa assim meio depressiva. Você está a reboque da sociedade. Por quê? Ninguém te representa, ninguém te faz a cabeça, ninguém te chama ao trabalho. O que você está pensando em fazer? Quais são os motivos disso? À medida que a identificação chamada partidária enfraqueceu e a filiação partidária declinou, os cidadãos tornaram-se menos dispostos a apoiar os principais partidos. Em vez disso, passaram a apoiar movimentos com um único tema, ou estabelecer candidaturas populistas, ou apoiar
antissistemas, na realidade, que definem uma oposição ao status quo, quer dizer, um conjunto de pessoas que, na realidade, eram anti o sistema, como se elas fossem a solução, como se o sistema não tivesse solução. Mesmo em algumas regiões mais ricas e politicamente estáveis do mundo, parece que a democracia encontrou-se uma solução verdadeiramente desanimadora. Efetivamente, a crise dessas democracias tem sido assumida como característica marcante no início do terceiro milênio, e uma série de estudos e pesquisas vem se debruçando sobre suas causas e buscando alternativas para enfrentamento. Por tudo isso já são palavras minhas, este trabalho visa instituir a política como reflexo, falei a palavra errada outra vez, na cidadania, de forma que a democracia possa ser exercida por quem de direito. Ou seja, por tudo isso, o trabalho visa estabelecer essa participação na forma da cidadania, de forma a ser exercida por quem de direito, o cidadão. Não ficando a reboque de sistemas, de lideranças quaisquer, com suas posições pessoais, que de repente são de grupos ideológicos ou de outras intenções, que não levem ao progresso do principal interessado, que é o povo, o cidadão. E isso deve ser feito na forma de educação formal, mas também na forma de educação informal, no exercício pleno dos direitos da sociedade. Em uma sociedade considerada por muitos como utópica, Platão delineia uma sociedade onde a educação corresponde ao desenvolvimento de faculdades e virtudes adequadas às funções que os indivíduos exercem, e essa adequação que produz a justiça, com cada um desempenhando de maneira satisfatória a função para a qual é mais apto, onde se sente melhor, onde ele se sente com gosto, mas que tenha um nível de oportunidade para chegar lá, uns e outros. Perfeito? Então, essa que é a ideia. Bom, essa foi a minha preleção inicial. Eu quero a palavra central para mim, Zé Roberto, desse debate é ação participativa para a cidadania, né? Eu vou passar a palavra para a Vanessa centraliza aí também o debate do jeito que ela acha bacana, e depois nós vamos deixar a doutora Paula nos trazer o seu brilho para o nosso debate aqui. Fique à vontade, Vanessa. Então, muito obrigada, José Roberto. Obrigada, doutora Paula, por aceitar o convite. Confesso que o tema, né, ação participativa, é algo, acho que, muito presente na vida das pessoas que estão à frente das transformações, né? De qualquer transformação que seja. É um grande desafio também. E esse momento é muito oportuno para a gente trazer essa temática numa perspectiva mais educativa, né? E trazer mais consciência para as pessoas da importância de se pensar que nem sempre precisa ser a mesma coisa, que nós temos a condição de avançar, de colocar nossas questões e até contribuir com uma transformação que ainda não existe, né? Uhum. Porque cada um tem o seu papel no mundo, né? E todos têm uma condição de contribuir de alguma forma. Isso já está sendo participativo, né? Só que me parece que, às vezes, a gente toma um distanciamento dessa questão, por questões culturais também. Estou para dizer que a cultura, às vezes, atrasa o progresso, né? Se não for bem pensada e articulada. Então, temos que tomar cuidado com as narrativas que nós criamos e as formas como inserimos essas narrativas na nossa vida. Porque se a gente pensar que a gente não pode transformar, imagina como seria o mundo. A gente estaria vivendo na Idade da Pedra, né? Então, sempre tem aqueles, digamos, doidos, né? Que acreditam em coisas que não existem,
e fazem. Então, eu acredito que faz parte do processo humano essa questão do despertar. Despertar que a gente pode ver além do que existe e que a gente pode ter coragem de fazer. Né? Só que existem certos conhecimentos, né, que muitas vezes nem quem tem tanta formação tem acesso, né? Que entra principalmente nas questões normativas, né? Já ouvi dizer, por exemplo, que o Brasil tem muitas leis, só que pouco nós conhecemos. E aí? A gente vai conhecer de lei quando a gente precisa. A gente precisa usar. Isso é um pouco errado, extremamente errado, porque existe um lado da prevenção, né, de tudo, né? Não é só a questão da gente ter que entrar em conflito para saber como que vai resolver, ou ter um problema de saúde para procurar a solução, né? Existe algumas coisas que a gente pode prevenir, e principalmente sobre a nossa participação na vida da sociedade, né? Então, acho que é mais nesse sentido que o debate pode se desenvolver. Traz essas questões para esclarecer mais as pessoas do que elas podem ser capazes de fazer e qual caminho pode buscar para melhor servir as pessoas, a sociedade, né? Porque, com certeza, cada um tem algo muito especial a deixar, né? Essa é a minha questão. Eu passo para você a palavra, Paulo. Muito obrigada. Nada, que isso. Bom, agradecer imensamente o convite da Vanessa, que nos conhecemos desde pequenos, né? Do José Roberto Abramo, que sempre é muito, muito bom, né? Quando a gente consegue receber a confiança de uma pessoa para falar, né? Eu acho que eu tenho na vida essa frase, assim, que tudo é uma questão de oportunidade, porque nós temos uma série de pessoas que têm talento, tem muita coisa a acrescentar no mundo, né? Mas, às vezes, as portas estão fechadas para essas pessoas. Então, nós precisamos melhorar a distribuição de oportunidades no mundo. E parte, né, de uma oportunidade como essa que vocês estão me dando aqui hoje, eu cumprimento a todos, e as pessoas que vão assistir a gente aqui, né, que também fiquem à vontade também para comentar, para concordar, para discordar. A intenção é construir conhecimento, né, construir pontes, sempre construir pontes. E, por outro lado, passa muito, né, pelo tema que foi proposto para essa nossa live hoje, para essa nossa gravação que vai ficar aqui para a eternidade, né? É quando você conversa sobre aumentar o espaço de participação e de capacitação do cidadão na administração pública, de uma maneira geral, no administrar da coisa pública, né? Você, na verdade, está incentivando essa pessoa a fiscalizar mais e a estar mais ativo, né, na coisa pública de uma maneira geral. A Margaret Thatcher tem uma frase muito boa, né? O dinheiro não é público, o dinheiro é dos contribuintes. Então, a gente usa essa frase porque quando você assume um cargo público, quando você é eleito, né, no momento que nós estamos vivendo, onde as eleições fazem parte aí do nosso diálogo do dia a dia, quando a gente assume a coisa pública, muito rapidamente existe esse descolamento de como se o patrimônio público fosse de ninguém, como se o dinheiro público fosse de ninguém, quando, na verdade, é o contrário, né? Ele é de todos nós, mas aquela pessoa que é eleita, ela entra numa redoma tão rapidamente de bajulações, de favorecimentos,
de repente, já está o mundo todo estendendo um tapete para essa pessoa, que rapidamente ela começa a se descolar de onde ela veio. Então, quando a gente fala dessa participação ativa do cidadão, ela se faz importante, né, para que o poder não suba a cabeça, logicamente, porque somos todos nós humanos, somos falhos por excelência, né, então não estou passando pano para ninguém, mas eu reconheço, né, que também tem essa questão da vaidade, né, você sai do nada e, de repente, tem um mundo de gente te acompanhando, te seguindo, você dá entrevista, você fala isso, fala aquilo. Então, essa questão humana também mexe com a cabeça das pessoas, né? Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o poder, né? Você pode ser rico e não ter poder sobre as pessoas, né? Você pode ter o seu dinheiro, adquirir o seu dinheiro com o seu trabalho, ou ganhar uma herança maravilhosa de alguém, ou ganhar até na loteria, mas isso não faz você ter poder sobre as outras pessoas. O agente público, não, ele tem poder sobre as outras pessoas. Por isso que nós enfrentamos, por exemplo, não é uma crítica à corporação, longe disso, mas nós enfrentamos abuso de autoridade. Por quê? Nós temos, às vezes, pessoas da força policial que nem têm tanto dinheiro assim, mas que têm poder sobre as pessoas, e o poder corrompe, né? E quando você capacita as pessoas para estarem ativamente participando das decisões de ordem pública, aí você torna o cidadão mais ativo. A Vanessa comentou uma coisa muito interessante, que a cultura, às vezes, nos atrasa um pouco nisso. Por quê? Porque nós estamos num país jovem, né? Nós estamos num país de 500 anos, que teve um processo de redemocratização, que tem 34 anos, nós temos uma Constituição de 34 anos e 109 emendas, né? Fora as que estão em projeto. Então, assim, e olha que é uma Constituição longa, né? Uma Constituição extensa, com mais de 265 artigos, imagina, 265 artigos, mais 106, né? 106 emendas, mais as que estão em vias de se tornar uma emenda constitucional. Isso porque eu estou esquecendo das atos e disposições transitórias que foram feitas lá na época da Constituinte. Então, assim, nós temos uma coxa de retalhos, e eu não critico o Brasil por isso, sabe, José? Porque as pessoas têm mania de olhar para a grama do vizinho e falar assim, nossa, a Constituição dos Estados Unidos tem 13 artigos e está lá desde 1400 e não sei quanto. Não funciona dessa forma. Somos realidades diferentes, um país diferente. Nós fomos o último país ocidental a deixar de ser escravagista, né? Nós deixamos a escravidão por último. E até o nosso rompimento com a escravidão, até isso foi negociado de modo burguês. Não se foi também uma revolução, não se foi de uma maneira de briga pelos direitos. E quando eu falo de briga, está sem áudio. Não houve participação popular, né? Pois é, então quando eu falo de briga pelos direitos, eu não estou dizendo de briga no sentido de, tem que ter luta, tem que ter sangue pelo chão, não. Eu estou dizendo no sentido de reivindicação, no sentido das pessoas entenderem que aqueles direitos são delas. Então, quando as pessoas não entendem, né, tem um livro maravilhoso, que eu vou pegar o nome, que agora eu estou com outro nome na cabeça, não estou conseguindo me lembrar do nome, mas é do mesmo que escreveu Malandros e Carnavais no País, enfim. E aí eu vou até aproveitar aqui o Google para roubar ele rapidinho. Deixa eu passo para você. Não, estou pegando aqui já. E aí, o que acontece? Ele fala muito sobre isso. Quando a gente fala sobre direitos e as gerações, né, no Brasil, a gente conversa, Roberto da Mata, peguei o nome, do Roberto da Mata, né, ele é autor de Malandros e Carnavais, e ele fala muito sobre isso, né, sobre ele fala também da República dos Padrinhos, né? O amadurecimento do Brasil, né, o amadurecimento do cidadão do Brasil. Então, assim, você vai lá e implica direitos, né, direitos de primeira geração, direitos à sua pessoa, à sua imagem, ao seu nome, direitos que são mais inerentes à sua individualidade.
não fomos nós que brigamos por esses direitos, eles vieram, um doutrinador, um autor, alguém que foi lá, bebeu das águas da Revolução Francesa, veio para o Brasil e falou, nós temos que criar um capítulo sobre direitos personalíssimos, direitos civis, né? Aí, daqui a pouco, alguém vai lá e bebe das águas, né, dos direitos sociais e traz para cá também. Olha, nós temos que nos preocupar com trabalho, lazer, habitação, infraestrutura, né? Uma coisa, meu Deus, uma coisa tão banal, mas o Brasil acabou de aprovar o marco do saneamento, gente. Então, água e esgoto limpo é um grande direito social, que a gente não consegue avançar nessas pautas, né? Então, assim, está lá, está legislado, mas as pessoas não têm noção de pertencimento, né? Então, aí depois as pessoas querem falar sobre meio ambiente, direito do consumidor, mas a gente não conseguiu avançar nessas pautas ainda. Então, tem que ter, está regulado, está legislado, claro que tem que ter, tem que estar. Está, que bom que esteja. Porém, as pessoas não se apoderaram desses direitos enquanto cidadãos. Então, quando a gente conversa, né, vou até falar a palavrinha proibida, mas não, nesse caso aqui eu acho que vai estar dentro do contexto, quando a gente conversa sobre política, quando a gente conversa sobre economia, quando a gente fala sobre relações internacionais, então a população olha e fala assim, isso não é comigo, porque eu não consegui resolver o buraco na minha rua. O mato está alto no córrego que passa em frente à minha casa. Então, o que me importa a guerra na Ucrânia se eu tenho um problema muito mais urgente, que eu tenho que entrar numa fila enorme da prefeitura, independente de quem lá ocupa, porque as pessoas passam, as cadeiras ficam. Eu entro numa fila enorme, eu tenho que pedir favor, o presidente de bairro tem que ir lá, ou então tem que trocar favores com o vereador, ou com o cidadão não sei de onde, e assim, às vezes você tem, né, o deputado prometendo pautas que não fazem parte da função dele, e acaba que, às vezes eu critico, e aí depois eu mesmo me policio, porque eu fico pensando assim, bom, o certo era o deputado fiscalizar e projetar leis. Mas quando ele traz um ônibus que traz saúde, e ele para em determinada praça e atende 70 pessoas naquele dia, e faz, por exemplo, um exame, faz uma avaliação cardiológica, faz um ecocardiograma naquela pessoa, que não é função dele, mas ele está entregando um serviço público para uma pessoa que não tem o básico, eu fico pensando assim, de um lado ele está errado, porque não é função dele é fortalecer o SUS, porém, de outro lado, ele está certo, porque a pessoa não tem o básico, se ele não faz, é menos um a fazer. Então, quando a gente conversa sobre essa questão da capacitação, eu tenho um projeto sobre isso, sabe, José Roberto, e Vanessa, que é um projeto de formação das lideranças comunitárias, conversar com as lideranças, que são pessoas de extrema generosidade, que muitas vezes, aposentadas ou não, tiram o seu tempo para enfrentar a fila da prefeitura, para fazer requerimento, para pedir ofício, para tirar foto, para jogar nos canais de denúncia como o seu, né, José Roberto? Para mandar mensagem para a TV e falar, olha como é que está essa situação, para sensibilizar pelo amor ou pela dor, né, as autoridades públicas. E aí você vê, as lideranças comunitárias, chega todo ano de eleição, elas são arrebatadas por candidatos que não conhecem daquela realidade, mas utilizam aquelas lideranças para conseguir chegar mais perto do povão, que eles não conseguem chegar no dia a dia, por vários motivos, uns porque não querem, outros porque não faz parte da realidade deles, os que têm mandato, então, não têm nem a cara e a coragem de ir, porque não querem ser cobrados, não é? Então, nem vão, mas usam, né, o escudo protetor do líder comunitário para ir no seu lugar, levar o panfletinho, levar o nome, botar um cartazinho na janela,
para emprestar o seu prestígio, a sua autoridade ali naquele bairro, naquela comunidade, para aquele candidato. Então, aí você vê, muitas dessas lideranças, não estou dizendo que tudo tem que se resumir em cargo, não, mas muitas dessas lideranças só serão lembrados novamente na outra eleição. Eles vão cair na obscuridade. Passou dia 3 de outubro, aí começa a obscuridade, que milagrosamente acaba em agosto de 2024. E aí todo mundo é lembrado de novo. É verdade. Não é? Então, assim, e isso parte, logicamente, uma parte, a culpa é das pessoas que adquirem os mandatos, que não resolvem os problemas, eternizam os problemas, né, mantém aquele reduto ali, né? E, por outro lado, uma parte também é culpa nossa. Né? No caso, eu não sou uma liderança comunitária, mas eu percorro as ruas de Juiz de Fora, eu converso com lideranças, eu vou dar palestra em bairros distantes, né? E em lugares que, se tiver 5 pessoas, eu vou, se tiver 30 pessoas, que maravilha, se tiver um auditório lotado, ótimo, melhor ainda, vai levar mais informação. Mas eu escuto, né? Porque a gente tem que fazer esse exercício de humildade, de que você não tem a solução dos problemas daquelas pessoas, porque você não sabe quais são. Então, você tem que escutar, né? E a capacidade... Vou só concluir para deixar você fazer a sua inserção. E aí, quando você vai lá e capacita a liderança comunitária, ela pode até se envolver na eleição de tal ou qual candidato, mas que ela saiba que ela não está trocando favores. Ela está, na verdade, prestando um serviço para aquele cidadão, porque a informação que ela traz é uma informação privilegiada. Se ele melhora o discurso dele, é porque ele recebe uma informação de alguém. Se ele fala alguma coisa que toca o coração daquelas pessoas, quando ele vai fazer palestra na igreja, quando ele vai fazer o comício dele no bairro, quando ele vai visitar a feira também é outro lugar que vai ser abandonado agora. Né? Não vai ser mais disputada a feira. Mas por quê? Porque alguém levou essas informações privilegiadas para ele. Então, a gente precisa, sim, capacitar as pessoas para que elas se apoderem desses direitos, conheçam eles melhores, e ela pode até trocar, né? Ela pode até barganhar o seu conhecimento, o seu prestígio, mas que ela saiba exatamente o valor daquilo que ela entrega, daquilo que ela passa a informação, até para ela barganhar com o candidato certo, para ela não entregar para pessoas oportunistas, paraquedistas, que aparecem aqui vez ou outra, e que depois não vão se lembrar da cidade na hora que a gente precisar de infraestrutura, né? Que aí depois a gente pode até fazer um recorte de tudo que Juiz de Fora precisa e não conseguiu avançar ainda nesse calendário. Paula, olha só, eu vou te fazer uma pergunta antes de eu falar o que eu quero falar. Você faz palestra em escola também? Faço. Pois é que eu acho, talvez porque eu seja da área de educação, a minha visão é toda essa, você é uma pessoa assim, mais prática e pragmática, e você tem desculpa o termo, uma agressividade boa para a coisa, que você entra para intervir. Aliás, as mulheres têm essas características, algumas mulheres, você é uma delas, esse é um elogio. Mas olha só, eu acho que a gente precisa fazer uso prático desse pragmatismo, dessa agressividade, dessa inserção, porque senão você não acorda as pessoas. Eu estou achando muito bonito isso que você está falando. E acho que deve se fazer dentro da escola. Você sabe por quê? Olha só, a gente pensa que na escola não se trata política. Se trata. O tempo todo que você reproduz o status quo de uma sociedade que tem centenas de anos, você está fazendo a política da manutenção do status quo, né? Então, por exemplo, eu comparo uma coisa que me dói muito. Por exemplo, uma criança sofreu um acidente, de repente, de trânsito. Se ela for uma criança da classe A, é um tipo de sentimento. Se ela for de uma classe fulana, ela é um outro tipo. Se ela for de uma classe baixa, filho de um mendigo, já é um outro. Entendeu? Quer dizer, por aí você vê que na educação nós estratificamos até a forma como nós mobilizamos os nossos sentimentos.
né? Quando um indivíduo tem um ataque cardíaco no meio da rua, Deus livre nós todos disso, dependendo do status de sociedade dele, repercute ou não, né? E você vê, por exemplo, quando acontece uma tragédia aí que matam fulanos e ciclanos aí, e aparece na mídia, dependendo de quem que é a pessoa. Então, quer dizer, isso aí vem da formalização de um status quo da sociedade dentro da escola. A escola precisaria de sofrer esse tipo de balanço, entendeu? Quer ver uma coisa? Eu estava dando aula numa escola, não vou citar o nome. Aí tinha uma inserção lá, aqueles que os meninos saíam e iam para comunidades assim, na realidade não era bem favela, mas vamos dizer que fosse favela, uma comunidade mais simples. Os meninos saíram de lá impactados, começavam a desenvolver empatia. Acabava o trabalho, não tinha mais nenhuma relação. Tá certo? Quer dizer, aquele trabalho ali acordava eles para o fato que existem pessoas iguais a eles, que estudavam o que eles estudavam, que não tinham oportunidade, que passavam agruras. Mas nada os educava para dizer o seguinte: nós precisamos resolver esse problema e integrar essas pessoas. Então, a escola, ela educou, infelizmente, ela abriu os olhos para ver, mas não colocou conteúdo, sabe? Então, eu acho importante a gente dizer isso, para que as pessoas tenham esse tipo de inserção. Com relação, desculpa que eu estou falando muito, com relação à questão do candidato. Nós escolhemos mal o candidato, mas só aparece porcaria. Como é que você pode acusar, não é verdade? Como é que você pode acusar o brasileiro de falar assim, pô, você tem que saber quem você escolhe, aparece 10 canalhas e você só tem os 10 para votar, você tem que votar errado. Então, calma. Então, olha bem, a política certa seria você dizer assim, não, antes que você se diga candidato, eu quero que fulano seja candidato, porque fulano é bom, a Paula, por exemplo, é uma pessoa interessada, ela é advogada, ela é boa pessoa. É claro que isso não quer dizer que lá na frente você não possa se corromper e fazer o jogo do sistema, mas pelo menos eu te conheço, eu sei que você é uma pessoa bem intencionada e que você não é só porque você é advogado, porque você é religiosa, porque você é padre, porque você é isso. Não, porque você é a pessoa que reúne capacidade independente da sua profissão. Quer dizer, tem que ter essa visão, você está entendendo? Eu acho que a transformação política está por aí. Acho que essa é a grande participação. Bom, mas está começando, está começando isso. Eu realmente sou uma pessoa que gosta, né, de conversar sobre esse assunto, porque eu vou até falar por quê, para quem estiver assistindo o vídeo. O que acontece? O direito, ele tem uma peculiaridade, assim, o direito reúne pessoas que têm um certo senso de justiça. Não é porque as outras não têm, não. É porque você precisa de uma certa indignação para tomar parte. Né? Então, assim, teve uma palestra que me marcou muito, que o colega falava assim, o judiciário não tem bandeira, o juiz tem que ser imparcial, o Ministério Público tem que ser imparcial, o advogado tem que ser imparcial, porque vocês representam a justiça, etc. E tal. E aí um colega levantou e falou assim, não, o advogado tem bandeira, sim. Por 2 motivos. Primeiro, porque nós somos contratados por um dos lados, então a gente não pode ser vira-folha. Não é? Então, se eu sou contratada pela Vanessa para entrar com uma ação contra, por exemplo, uma operadora de celular, que eu tenho certeza que a Vanessa passa raiva com alguma operadora de celular. Né? Todo mundo tem um processo contra uma operadora de celular. E aí, né, eu tenho lado. Meu lado é o da Vanessa. Eu não posso chegar lá no fórum e ler tudo que a operadora falar e falar assim, nossa, realmente, concordo com tudo, Vanessa, estou entregando a sua causa. Não, eu posso até entender que, eventualmente, e acontece, né, outro dia a gente pode reunir aqui para contar causos, né, às vezes a pessoa senta na sua frente, conta um enredo, você fala, maravilhoso, está tudo certo, peguei a causa, chega no fórum, lê a parte da outra pessoa e fala assim, meu Deus, eu fui enganado. Acontece, né? Acontece, né? Mas ainda assim, você, por ser defensora, tem que contemporizar. Sim, né? Eu tenho que contemporizar. Eu tenho, pessoa, né? Sim, nada que não fira os meus princípios, a minha ética. Claro. Porque se for alguma coisa que for além dos meus inegociáveis, né? A Vanessa e eu fazemos parte de um grupo que fala muito sobre isso. Você tem um núcleo inegociável, né? De uma coisa que você fala, não, aqui não vou mexer, não é?
Então, se não for nada que fira o meu núcleo inegociável, eu vou continuar na causa, porque se ferir também eu tenho que sair, porque se eu misturar as estações, eu me tornei parte junto com o meu cliente. Então, eu não posso fazer isso, né? Então, muito bem. Beleza, partindo dessa indignação de que eu preciso ir para o direito para tentar contestar alguma coisa e tomar parte pelo lado de alguém, eu que já advogo há mais de 10 anos, comecei a perceber, José, que o direito sozinho não dá conta, porque ele esbarra em quem faz a lei. E quem faz a lei não é preparado para legislar. E eu nem estou falando aqui, pelo amor de Deus, que tem que ser um monte de advogado que tem que ir para lá, ou juiz, ou promotor, ou defensor público, ou diplomata, nada disso não. Mas tem que ser uma pessoa que domine determinada área. Ninguém é bom sobre tudo. Então, você faz uma equipe. Se eu quero falar de sustentabilidade, eu sei que a Vanessa é referência no assunto, então eu vou chamar a Vanessa. Que aí ela vai sentar e vai falar comigo, falar assim, Paulo, isso aqui é importante, então nós vamos montar um negocinho aqui. Ela é a autoridade do assunto. O José, né, alguns minutos nós tivemos, além de ser um exímio profissional na área de exatas, ele ainda é um exímio comunicador. Então, quando eu precisar de alguma coisa, que eu precisar mesclar essas informações, eu vou chamar o José e falar assim, senta aqui comigo, vamos conversar, eu vou te falar meu ponto de vista, você fala se eu estou viajando, e me chama para o chão. Me põe ali, fala, não, Paulo, isso que você quer fazer? Sem chance. E aí, com base nessa busca, né, eu fiz uma escola de formação política. Não sei se eu posso falar o nome, será que pode falar o nome? Pode sim. Chamado Renova BR. O Renova BR é uma associação não governamental de formação de políticos, né? Na verdade, não é formação de políticos para serem eleitos, é de formação de políticos para serem cidadãos políticos. E ali, logicamente, que tem algumas aulas de direito, mas tem aulas, por exemplo, sobre segurança pública, tem aulas sobre saúde, tem aulas sobre gestão do SUS, tem aulas sobre como se comunicar, tem aulas sobre a postura internacional do Brasil, economia, o que é inflação, o que é deflação, o que é imprimir moeda, etc. E tal. Então, quer dizer, imagina, foram 194 alunos que formaram junto comigo, 194 alunos. Muitos deles se candidataram, infelizmente, a grande maioria não ganhou. Mas eu vou te falar por que isso. Porque você pode oferecer, às vezes, o candidato mais bem preparado, mas a política não é meritocracia, a pessoa não está preocupada com o currículo. E a gente vai voltar na questão da capacitação. Por que a pessoa não está preocupada com o currículo? Porque ela ainda não associa política à profissão. Ela não vê aquilo como uma função que a pessoa vai exercitar. E se ela não te atender a contento, em 4 anos você demite ela. Né? O senador ele gosta de uma certa prerrogativa que são 8 anos, mas fora isso, em 4 anos você demite ela. Na América do Norte você demite em 2 anos e o senador em 4. Exato. Então, quer dizer, você, né, veja bem, mas por isso, porque uma população que se acostumou a participar ativamente. Na América do Norte, você vota para escolher o juiz. Não tem um concurso público. O Brasil precisa de 10 mil juízes. Abre o concurso, passa 16. Né? Minas Gerais precisa de pelo menos mais 2 mil delegados. Abre o concurso, passa 50. Não vai, a conta nunca vai fechar. E aí você vai falar assim, mas Paulo, por que será isso? Será a política do concurso? Será a fábrica de dinheiro que é montar um concurso público? Será que o nível está muito alto? Será que os candidatos estão com nível muito baixo? Um pouco de tudo. É um pouco de tudo, né? A máquina pública está pesada também. A gente sabe que não tem dinheiro para tudo. Entra um concursado, você tem que pensar que ele vai continuar no serviço público até depois de se aposentar, porque ele vai deixar de ser ativo, vai ser passivo, mas continuará sendo pago por nós, porque não é dinheiro público, é o nosso dinheiro. Não é? Então, assim, essa capacitação, você falou muito bem, eu vou às escolas. Sabe o que, infelizmente, eu chego na escola, Minas Gerais aprovou uma lei
Direito nas escolas. A OAB está permitida de capacitar advogados que tenham bacharelado ou que queiram ter o mínimo de aulas de docência, né? Porque para dar aula precisa aprender a dar aula. Claro. Né? Algumas pessoas têm o dom. Tem gente que nasce para coisa, nunca deu aula, nossa, né? Pega uma turma e fala, meu Deus, não vou embora mais, vou ficar. Eu mesmo já assisti aulas que eu falei assim, eu quero ir embora, mas eu quero ficar, porque está tão bom, então não vou embora, vou ficar. Não é? Mas existe um ofício para isso, né? Como focar a atenção, o que você fala, muda o tom de voz, quando que você brinca, quando você dá um exemplo. Hoje em dia existem uma série de mecanismos de protagonismo invertido da sala de aula, é o aluno que descobre, etc. e tal. Enfim, eu vou na escola e falo, gente, diretora, coordenador, eu estou aqui, eu posso dar aula de direito constitucional, noções básicas de cidadania, de 5ª até a 8ª, até o 9º ano, eu posso dar aula dessas matérias. Você poderia arrumar uma palestra para mim sobre o tema? Sabe o que o diretor fala comigo, José? Paula, por favor, fala de bullying. Fala de violência doméstica. Fala de violência nas escolas. Mas por isso que eu estou te falando, a gente não consegue progredir na agenda porque falta o básico. Como eu vou falar com as pessoas sobre direitos sociais quando ela chega em casa e o pai dela bate na mãe? Não tem, não vai, não entra nada na cabeça, não entra, porque o direito é abstrato. Eu entendo, mas por que você então não pode falar das duas coisas? Podemos, nós podemos falar. Então, você chega lá e faz o preparo, e naturalmente as urgências, eu concordo, até entendo isso, né? Eles ficam, né? Mas falar das duas coisas, porque senão nós nunca vamos ter oportunidade de ajudar. Porque, olha, você quer ver uma coisa? Quando você começar a entrar numa escola e realmente falar de cidadania, muitas coisas vão ferir a ideologia dos pais. Verdade. Os pais não vão gostar de certas coisas que os meninos estão ouvindo, certas discussões. Eles vão começar a achar que é política na escola, entendeu? Isso. Mas esses meninos precisam, a gente precisa forçar a barra, esses meninos precisam de ouvir essas coisas, que eles têm direito, que eles são participativos, né? Se você quer ter candidatos bons lá na frente, você tem que formar pessoas hoje em dia que tenham capacidade para serem eleitos. Sim. A democracia para serem lideranças. Para estudar para ser senador quando ele fosse mais velho. Sim. Entendeu? Claro que não era uma democracia perfeita, porque era entre iguais que eram de uma staff e o resto ficava de fora. Mas era um protótipo e era bem pensado. Mas segue aí. Para serem lideranças. Né? Você bater nessa tecla porque eu acho que a eleição é uma consequência. Exato. Não é? Na hora que a gente começar a ver as lideranças, eu sinto, assim como eu sinto, desde Ayrton Senna, que o Brasil não construiu heróis para as nossas crianças verem, as nossas crianças falarem assim, nossa, esse é um símbolo do Brasil. Né? Eu também acho que o país não construiu lideranças. Não. E essas lideranças tem que sair, sim, das escolas, das faculdades, mas também tem que sair dos centros de bairro, das lideranças dos bairros. E aí, sabe uma coisa que eu acho que pode virar a chave? O mandato participativo. Na hora que você encontrar o vereador, o deputado, que abre o mandato e fala, gente, essa aqui é a minha prestação de contas, foi isso aqui que eu fiz, são esses os projetos que eu tenho, eu vou abrir aqui um espaço para que a população me ofereça projetos, eu vou escolher, eu vou fazer um edital simples, não é um edital para passar no concurso público da Polícia Federal, um edital simples, que as pessoas enumerem ali as coisas que precisam mais, né? E aí o cidadão que tem esse munus público, né? Pegar e falar assim, então tá bom, eu selecionei 5 projetos de 7 regiões de Juiz de Fora, que eu vou submeter ao executivo. Outra coisa que nós precisamos trabalhar no Brasil com urgência, né? Com urgência, é a questão de você desmontar o palanque. Acabou a eleição, desmonta o palanque. O propósito do candidato é o país, é o estado, é o município.
se você fizer um bom trabalho e você souber mostrar, confia que o seu trabalho vai ser legitimado de 4 em 4 anos. Se você Ou então trabalha, você também, vem aqui e apresenta o resultado, claro. exatamente, Está aí também trabalhando. admite. Admite também que não é um cargo vitalício, você está político. A cadeira vai ficar, você que vai passar. Então, assim, a gente também precisa, e não é isso que a gente vê. A gente vê, né, que a pessoa chega lá, fica fazendo conchavo com o partido. Então, tem um projeto bom, não vou votar, porque eu não vou votar no fulano. Então, quer dizer, se perdeu, o que você foi fazer aí, meu filho? O político tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não consegue colocar o interesse do outro acima do seu, muda de profissão. Ô, Paula, Você está, né? tá acontecendo uma coisa em nível mundial que é muito conveniente para as elites de comando do mundo. Você falou de guerras, essas coisas. Muitas dessas crises são provocadas exatamente para a gente ficar igual azeitona na boca de banguela, não sabe para que lado que vai, né? Porque os caras ficam te fritando. É questão da representação política, entendeu? Sim. A gente tem que parar de bater na representação política. Sim. Ao contrário, nós temos que enaltecer que o indivíduo tenha autoridade e idoneidade para ser uma representação política e não bater na representação política. Porque se você acaba com a representação política, tudo quanto é senador, tudo quanto é deputado, tudo quanto é vereador, tudo quanto é representante de alguma coisa, cameral, etc., se esse camarada é essencialmente um canalha e é tudo a mesma coisa e vai fazer porcaria, então para que lado que nós vamos? Ou então nós vamos para lá e vamos assumir, não é isso? Quer dizer, nós não temos que bater na representação política, nós temos que melhorar a qualificação dessa representação e cobrar do indivíduo como pessoas. E como você falou, o camarada desceu do palanque, parou de fazer política porque ele já ganhou a eleição, agora ele vai mostrar o resultado dele. Porque se ele for fazer uma coisa, né, ele chega numa instituto qualquer, traz lá uma grana que nem é dele, né, que é dinheiro público, que é dinheiro nosso, né, e ele faz o nome dele ali. Ele fez o nome dele, por que ele fez o nome dele? Porque ele é bonzinho? Não, ele está dentro de uma ação política. O que estruturou aquela ação dele? Qual foi a necessidade? E não para ele ganhar voto, porque ele continua no palanque. Você falou uma coisa certíssima. Ele continua no palanque. Ele arrumou um dinheirinho e falou, foi eu que arrumei. Né? Ele não mostrou o trabalho. Né? Não. Uma questão também que você tocou, que remeteu, né? A questão da descontinuação dos projetos. Sim. Isso é péssimo. Sim. Né? Porque tem coisas que só vão ter resultado para lá de 4 anos. Sim. Normal. Né? Então, até na hora que a gente faz escolhas, a gente pensa nisso. Sim. O fulano ficou 4 anos. 4 anos é o tempo dele preparar o terreno. Sim. Né? Na hora que ele vai plantar ali para colher, ele tá tendo que sair. Sim. Se ele deixou alguma coisa ruim já no ar, né? engatilhada ali, né? Então, assim, é uma pena. Porque toda vez a gente ouve, parece que as propostas não evoluem. Porque sempre está na mesma pauta. Sim. Né? Eu tenho horror da palavra choque de gestão. Tenho horror dessa expressão. Porque não é possível, quebra, né? Que o seu anterior não deixou nada. Exato. Costuma ser choque de gestão, costuma ser jogar outra administração no chão, né? Isso é horrível. Isso é bonito para falar no palanque. É bonito você falar em cima do trio elétrico, falar, vou começar tudo de novo. Como se tivesse tudo errado. Não é assim. Quer ver uma coisa? Vou te contar uma coisa que é um dado histórico. Juscelino Kubitschek, quando entrou no governo de Minas, ele entrou ganhando do Milton Campos, que era da UDN. Inimigos ficadais do PSD, da época deles lá. O que o Juscelino fez? Ele olhou a administração do Milton Campos e achou que ela tinha sido espetacular, e era do inimigo político dele. E ele ganhou. O que ele fez? Ele pegou o secretariado, que era do inimigo político dele, da UDN,
que ele herdou com o governador e restabeleceu uma boa parte desse secretariado. Aí ele foi questionado pelo pessoal do PSDB. Como PSD, sei lá, como que você dá um nome desse para o campus? Ele falou, eu não dei o nome, não, eu estou administrando algo que ele estava muito bem administrando. Esses secretários dele são excelências, vão continuar comigo. Está entendendo? Aonde que você pensa isso no mundo hoje em dia? No mundo, não é no Brasil, não. Quer dizer, nós já tivemos políticos, tá certo? Você falou, é uma profissão, você está político, mas é uma profissão, você tem que ser competente para fazer aquilo. Né? Então, essa administração agora, vamos dizer, não vamos falar nomes, ela fez coisas boas? Fez, vamos continuar isso. Fez coisas ruins? Vamos mudar. Tem outros que podem evoluir. Agora você vai jogar tudo no chão, que aquilo tudo é errado, só porque é meu inimigo político? Acho que você José. muito importante. A gente fica chateado, você, por exemplo, que é um professor, você sente essa dor no coração. Por quê? Porque educação é um projeto de longo prazo. Não dá para fazer educação em 4 anos. Você vê, esse ano entra em vigor o novo ensino médio. E ninguém sabe o que é, né? Até agora eu não consegui descobrir direito. Mandaram a opção de coisa para mim aí, tudo perdido, espaçado. Não sei para que esses professores vão fazer isso. Põe um nome bonito, muda a matriz curricular, porque é para diminuir a evasão, porque o menino já tem que sair mais pronto para o mercado de trabalho, e etc. e tal. Quer dizer, a gente só vai saber se o novo ensino médio funcionou daqui a 3 anos. Ou mais. Precisa, exato, ou mais, porque precisa observar quem fez o primeiro, o segundo, o terceiro, para onde foi, o que ele achou. Foi para a faculdade, foi para o curso técnico, foi para o mercado de trabalho, ficou na escola os 3 anos. Aí, quer dizer, daqui a 3 anos já tem mandato acabando. Não vai dar tempo de avaliar. Então, a política precisa ser contínua. Isso é verdade. Você precisa aproveitar os bons projetos, não tem que ter medo de botar o nome do coleguinha, põe o nome do coleguinha, põe o seu também. As pessoas reconhecem. Pode parecer que não, mas as pessoas sabem, esse hospital foi fulano que fez, isso aqui foi fulano que entregou, né? E ter essa dignidade de chegar e falar, eu estou aproveitando o projeto anterior, aproveitar a equipe. Existem talentos na administração pública, existem talentos fora da administração pública, né? Que podem ser aproveitados, porque nem todo mundo sonha com o cargo público, nem todo mundo sonha com o concurso público, não é? Verdade. E que as pessoas que assistam, né? Que a gente comece a conversar mais sobre isso, né? Sobre direitos de personalidade, passar por esse respeito, né? Tudo passa pelo respeito, proteger a sua esfera, não ofender a esfera do outro, porque só sabendo esse pilar você já sabe metade da legislação. Né, que se baseia nisso, né, no respeito à esfera do outro, do particular, né, o Estado também se limitar o que é público, o que é privado, né, porque também chega lá, o pessoal quer regular umas coisas, eu fico pensando assim, gente, mas isso é da esfera do privado, a gente tem que se preocupar com rua, com infraestrutura, com esgoto, com economia, com o papel do Brasil no mundo, a gente não precisa se preocupar com coisas da esfera particular de cada um, né? E então a gente só vai avançar nisso com isso. As pessoas têm que falar sobre o tema tem que gostar do tema, o tema tem que invadir as mesas dos almoços de domingo, sem fanatismo, sem ser um versus o outro, todo mundo pensando assim, mas o que a gente pode construir junto? O que a gente pode construir para melhorar os problemas, que todo mundo tem problema. O Paulo, você sabe uma coisa, você está falando, desculpa, Vanessa, só uma coisinha, você está falando aí, eu acho que realmente na educação formal, informal e formal, a gente precisa realmente muito do direito, porque você falou aí, cidadania é, antes de tudo, um direito. E, através da lei, você sabe que ela é um direito e um dever. Eu acho que também, é claro que não é só isso, né? Você não vai entrar dentro da escola unitematicamente, não vai ser só... vai ter outras pessoas falando de outras coisas, por exemplo, a Vanessa do meio ambiente, você do direito, outros de outras coisas, mas a gente precisa realmente disso. Diz aí, Vanessa. Não é que me veio também aqui na cabeça uma questão que as pessoas confundem muito. Quando são chamadas para participar de algum evento público,
né? Por exemplo, a prefeitura vai promover um evento. Então, geralmente, já cria um bloqueio de que aquilo não vai dar em nada, porque eles não vão fazer nada. E, na verdade, o papel, né, do poder público é mais articular, é fazer ponte, mais do que talvez executar mesmo, porque cai na esfera do particular também, né? Igual você falou aí, Paulo. Então, as pessoas não têm essa consciência. Acham que muitas vezes é perder tempo, né? Lógico que tem algumas coisas que realmente não vão para frente, mas muitas vezes por falta de participação, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados, porque tentar entender que o poder público é um grande articulador. E se a gente não incentivar isso, né, acaba que a gestão pode não ser tão eficaz, né, porque eles dependem também das nossas demandas. Sim. Então, ter essa consciência, né? Vanessa, eu acho que você falou um pouco do final, que a gente está caminhando para o final do programa. Nós fizemos uma pauta aqui de discussão, que a gente debateria sobre ação participativa, como funciona, preparos para atuação e como o cidadão pode ser mais participativo. Eu acho que a Paula falou de todos e você acabou falando aí do último. Aí eu queria deixar como mensagem final, para a gente finalizar o programa, e desculpa, Paula, se eu tiver te atrapalhado alguma coisa que você ainda queira falar, mas é porque senão o programa fica muito extenso. Eu gostaria que cada um de nós, eu falaria por último, cada um de nós falasse de como ser mais participativo, assim, a partir do cidadão, porque a gente já deu ideia, você já deu a ideia e tudo, mas como eu cidadão, saio daqui e você participa. É uma ideia, cada um de nós vai falar um pouquinho disso aí, eu vou pedir para começar com a Vanessa, depois passamos para a Paula e eu finalizo, tá bom? Fica à vontade, Vanessa. Bom, na minha percepção, começa do autoconhecimento, né? Você saber quem é você, né? Qual que é o seu papel no mundo e também conhecer aonde você vive, né? Com certeza, isso vai te trazer bagagens e razões para ser mais participativo. Então, são duas questões muito importantes, porque sem essas duas, fica sem sentido, né? Então, a gente buscar autoconhecimento, buscar conhecer aonde a gente atua, independente da área, né? E sempre trazer propostas que possam andar junto com as políticas daquele espaço, né? Com as questões que são necessárias para a evolução e progresso do espaço. Isso não é só dever do poder público. Isso também é dever do setor privado, né? Que nada impede que uma empresa tenha um movimento que é alinhado com os princípios dela, né? E que vai ajudar no progresso do espaço. Então, tudo é questão de estratégia, é questão de saber qual o seu lugar e em qual tempo você vai atuar. E por quê? Porque o obstáculo vai ter em todo lugar. Só a nossa razão vai transpor ele, né? Então, essa é a minha mensagem. Segue aí, Paula. Bacana. Então, obrigado, a minha palavra final é:
se interesse por esses assuntos. Converse mais sobre isso, acompanha a gente, acompanha o canal do José Roberto, acompanha as pautas, né? Perceba o que está sendo discutido, né? Fica de olho nas pessoas que você votou, anota os nomes, vai lá olhar, né? A gente, no direito, quando tem, né, uma votação no Tribunal Superior, a gente sempre fica, como vota, né? Como vota? Vai lá olhar como que ele vota, se ele é a favor das mesmas coisas que você, se ele é contra, qual é a fundamentação, até para você não esquecer de por que você votou nele originariamente, e também para você saber, às vezes, o que não conseguiu andar, né? Porque, às vezes, o candidato sobe com muitos projetos, mas não anda, a pauta não anda, ele não consegue articular. A Vanessa usou uma palavra excelente, né? O poder público é um grande articulador, então, às vezes, aquela pauta não é a pauta do momento, então, fica de olho, acompanha, vê o que ele está dizendo a respeito e se interesse por esses assuntos, para que a gente não fique fazendo aquele ouvido de só reproduzir o que você ouviu alguém falar, para que você construa a sua própria opinião. Eu vi o que ele falou, eu vi o que ele fez, então eu concordo ou eu discordo por conta disso. Eu acho que essa é uma dica importante para que a gente aumente a participação nos espaços da administração pública. Bacana. E você pode também, né, já que você trouxe o nome do Renovar aqui, eu não conheço profundamente, eu vi só aquele link que a Vanessa me mandou, mas, de repente, o nosso internauta se interessa, vai lá, vê se você concorda com tudo, lá tem uma coisa de estruturação. Hoje eu estava vendo, por acaso, um curso de filosofia, e me interessei em fazer, mas o preço é tão módico, tá entendendo? É tão baratinho, que eu fiquei contando até 10 que eu vou fazer para pagar o curso. Mas eu não estou dizendo que ele é caro, estou dizendo que para mim ele é caro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tinha vontade de fazer, sabe por quê? Porque a gente é assolado o tempo todo por notícias, por acontecimentos, e você não estuda as bases das coisas. Eu vou ser um pouco imodesto, porque como eu trabalho com mídias, e como professor eu já sou aposentado, eu tenho tempo de estudar, entendeu? E eu leio muito, praticamente o dia inteiro, sobre tudo, muita coisa. Não estou dizendo que eu sou douto em nada, mas eu leio bastante. Então, eu fundamento muitas minhas críticas. Quando eu estou lendo uma coisa assim, pode ser uma coisa que eu concorde, mas eu vou ver o contraponto daquilo ali. Tem canais na internet, por exemplo, que eu frequento, que são altamente irritantes. Por que você os frequenta? Porque eu preciso saber o pensamento de pessoas contrárias às minhas, do meu pensamento, né? Para saber se aquilo fundamenta. Então, na minha preleção final, para corroborando o que vocês duas falaram, a Vanessa e a Paula são jovens, são pragmáticas, são agressivas, são muito competentes. Eu já sou mais professor, né? E a minha ideia é o seguinte: leia bastante, entendeu? Procure saber, não acredite na primeira coisa que dizem para você, não interessa que está no principal jornal da principal emissora. Existem interesses corporativos ali dentro. Existem interesses corporativos de todo mundo que está falando, até eu, porque eu quero que você veicule meu vídeo. A Paula quer que você vá no instituto, que você dê espaço para ela agir, porque ela tem vontade de modificar as coisas. A Vanessa, da mesma forma. Então, o que você precisa é de comparar. Outra coisa, temas subjetivos não interessam, né? O fulano faz isso, o ciclano faz o contrário, e às vezes os dois não fazem nada daquilo, aquilo ali é apenas para embalar uma coisa, para dizer para você para um lado, para o outro. Comparar com temas subjetivos, objetivamente, a Vanessa fala uma coisa muito importante, a Paula também. Quem é você? Em que cidade você está? Em que estado que você está? Em que país que você está? Em que planeta que você está? Né? Teve uma vez que um camarada falou comigo assim, que o homem faz isso, faz aquilo, eu virei para ele e falei assim, escuta, você conhece outra humanidade? Não, então você está comparando a gente com quem? Nós só podemos nos comparar a nós mesmos, não é verdade? É só isso que existe aqui, ué. Né? Se o homem é esse que está aqui, num nível de evolução. E outra coisa, parar de achar que o Brasil é o pior lugar do mundo, que eu estou vendo tanta burrice lá fora,
Né? Você vê lá aqueles jogos lá na Europa, lá que os caem em rede, um estrangula o outro, aí vem falar que o Brasil é uma barbárie. A barbárie está no mundo inteiro, depende da camada das pessoas, depende da educação das pessoas, depende do subjetivismo das pessoas, entendeu? Se você empresta poder a alguém que fala uma bobagem, intersubjetivamente você está alinhado com aquela pessoa e vai falar as mesmas bobagens. Nós temos que quebrar essa carreira, né? Temos que ser pragmáticos, objetivos, como são a Vanessa e a Paula. Vamos ao cerne do assunto. Quem sou eu? Onde eu estou? O que é necessário? O que é importante falar agora? O que pode ser deixado para depois? Então, eu acho que, corroborando a fala delas aí, como educador, eu diria isso. Tá bom? Gente, muito obrigado, gostei muito do vídeo, gostei muito da Paula, gosto dessas pessoas assim agressivas, que saem, partem para cima mesmo, gladiadoras do presente. Né, eu acho bacana, estou elogiando, tá, Paula? E, da mesma forma, a Vanessa já é mais mansa, mas ela parte para cima também. Eu acho bacana... É o mal do direito, né? O direito forja a gente. Tem que defender as pessoas, né? As pessoas precisam da gente, então a gente acaba ficando mais combativa. Não, e uma forma de defesa também é o ataque, né? Não é a questão, né? Mas você acaba que precisa, né, da assertividade. A Vanessa entende bem, porque nós somos mulheres, né? Isso. Então, assim, o universo exige de nós uma postura muito firme, né? Senão a gente não é levada a sério, né? Então, tem que... Aí acaba que a gente fica um pouco durona, mas eu não sou não, viu, gente? Eu sou muito manteiga derretida, coração maior do que o mundo, e vamos tentando aí na luta. Mas a sua agressividade é muito boa. Eu tive uma diretora de uma escola, que eu sempre presto homenagem a ela, que é a dona Tereza, e ela falava assim, a agressividade, você pode usar sua agressividade para ser assassino, para você trabalhar num açougue, ou então para você fazer cirurgia. Olha só, a mesma agressividade te habilita a ser um marginal, te habilita a ser uma pessoa prática que vai resolver um problema ali que é desossar um animal, coisa que o Zé Roberto não consegue fazer, e a mesma agressividade é usada para você fazer uma cirurgia, coisa que o Zé Roberto não consegue fazer. Então, as pessoas que têm essa agressividade, elas devem usá-la para o bem, né? Então, você é uma manteiga derretida, mas você tem compreensão de que você quer resolver o problema. Vamos nos dotar, todos nós, dessa vontade, né? Eu vejo isso com meus filhos, acho muito bacana, eles correm atrás, eles dão uns pulos, e eu acho muito bonito, sabe? Eu acho que eu sou muito pouco agressivo, eu sou agressivo na fala, eu sou agressivo nas atitudes. Mas isso não vem ao caso. O que eu acho que vem ao caso mesmo é a gente saber canalizar as vontades, as necessidades, conhecendo o que nós precisamos de fazer. Participação cidadã é isso. A gente é dono disso que está aqui. Nós precisamos participar. E vamos dar força às pessoas que querem fazer conosco, como é o caso da Paula, da Vanessa e de outros que aparecem por aí. E chega desse negócio de achar que tudo quanto é política é ruim. Né? Nós fazemos os políticos ruins quando nós adulamos eles, quando nós pedimos coisas para eles, quando nós acreditamos na primeira bobagem que eles falam, né? E quando não questionamos as posturas deles, não verificamos se eles estão lá fazendo aquilo para quê, para o qual eles foram eleitos. Beleza? Isso aí. Certo? Gente, então, olha, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, Paula. A gente vai voltar aqui em outras oportunidades, de repente, com a doutora Paula aqui conversando conosco. Se ela tiver alguma novidade, algum movimento bacana, ela pode usar o canal aqui para veicular. Muito obrigada. Com certeza. E eu peço a você, internauta, que passe esse vídeo para frente, para mais pessoas ficarem sabendo. Deixe seu comentário. Se você não gostou, não concordou com alguma coisa, escreve aí. Se você quer sugerir alguma coisa, a gente aceita também. Se quiser fazer alguma pergunta, as meninas pode fazer, a gente encaminha. Muito obrigado e até o próximo programa Pontuando. Até lá.